Bom dia, galera. 4 de outubro, 11h04 da manhã. Vou fazer um vídeo agora falando sobre um único tema, que eu gravei o vídeo anterior, mas ia ficar muito longo esse vídeo. Falando das técnicas que esses pastores do sistema, não só pastores, mas como todo religioso que quer, de qualquer seita, de qualquer religião, mas é mais usado, amplamente usado no meio cristão, da atualidade, da modernidade. Técnicas de manipulação que eles usam, né? Que não tem nada a ver com o verdadeiro Espírito Santo, com os verdadeiros dons do Espírito Santo ou com manifestações verdadeiras demoníacas. Gente, agora eu vou falar agora sobre a coisa mais grave que eu não falei até agora e que acontece. E, gente, acontece a rodo. Foi até bom eu ter feito um outro vídeo, que eu ia botar no outro vídeo anterior. Mas é até bom fazer um novo vídeo que eu consigo dar mais detalhes sobre isso. Não somente dar uma pincelada. Gente, acordos, presta atenção no que eu vou falar. Acordos que pastores evangélicos têm com o mundo espiritual das trevas. Presta atenção no que eu estou falando. Acordos, verdadeiros acordos, em que pastores evangélicos do sistema têm com o mundo das trevas. Você sabia que a maioria desses pastores do sistema, o Deus deles não é o Deus de Israel? Eles estudam sobre o Deus de Israel, eles leram a Bíblia, eles estudaram a Bíblia somente para manipular vocês. Mas o verdadeiro Deus desses pastores dos sistemas é o diabo. E alguns deles são até mesmo satanistas. E eles estão infiltrados, inseridos no meio cristão para manipular vocês. E vocês estão fazendo, para fazer vocês fazer o jogo do diabo, fazer o que o diabo quer que você faça. Vocês estão aí, um bando de macaca voador, stalkeando, xingando os outros, destruindo, matando, roubando, destruindo vida de pessoas, igual vocês mataram e destruíram a minha. Você acha que isso é papel de um verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, um verdadeiro um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã? Lógico que não. Vocês estão seguindo satanistas que estão inseridos em igrejas evangélicas. Alguns deles são pastores, alguns deles são bispos, alguns deles são donos de igrejas, fundadores de igreja. E existe, gente, no mundo espiritual aí verdadeiros acordos que esses caras fazem com o mundo espiritual das trevas. E ali a pessoa está toda fodida na vida e procura uma igreja. Aí cai lá, na mão de um pastor narcisista, de um pastor sociopata do sistema, que o filho de uma égua, nada mais, nada menos, tem um acordo com o mundo espiritual das trevas. Aí a pessoa está toda fodida na vida, procurando um caminho, né? Procurando um alento na vida e procura uma igreja. A pessoa é inocente, a pessoa não sabe. Aí tá lá aquela igreja, geralmente são igrejas da teoria da prosperidade, não todas são da teoria, não todos os pastores do sistema são da teoria da prosperidade, tem uns que são de igreja tradicional, mas geralmente são da teoria da prosperidade. E tá lá o filho de uma égua narcisista, doente mental, matando, roubando, destruindo, fazendo todo o serviço, todo o trabalho para o pai deles, o diabo. E a pessoa se passando como um arauto de Deus, se passando como instrumento, um filho de Deus. O cara é até pastor, é até bispo, é até fundador de igreja. Gente, eu conheço um pai de santo famosíssimo no Brasil e até fora do Brasil. Eu estudo religiões. E ele fala, ele fala dando risada, tá? O que os crentes, os evangélicos, são nossos melhores clientes. Eles pagam certinho o que a gente pede para eles pagar, para nós fazermos o trabalho para eles. E eles pagam até mais do que a gente pediu. Os evangélicos, os pastores evangélicos, que são clientes nossos aqui, o cara não é pai de santo de
da Umbanda, não. Ele é da Quimbanda com K de que bom. Ele é quimbandeiro. A Quimbanda, ela é uma coisa assim mais do mundo das trevas, né? Porque tem aquela linha que é mais voltada para o cemitério e tem a linha das trevas, que é lá do quinto dos infernos mesmo. A Quimbanda, diferente da Umbanda, ela é mais voltada para coisa mais infernal, sabe? E esse pai de santo, famosíssimo, ele atendia artistas. Até hoje, um monte de cliente dele é artista. Cantores de funk. Eu tava vendo o canal dele lá, só os clientes dele cantor de funk, ele tem uns 3. Cara que faz sucesso no Brasil e fora do Brasil, viu? Os caras pedem trabalho pra ele faz. E ele falou o quê? Ele é de tradição. Ele nasceu de uma mãe e de um pai que era quimbandeiro. Os avós deles era quimbandeiro. O bisavô dele era quimbandeiro. Sabe você que nasceu em igreja evangélica? Seu avô era crente, seu pai era crente, sua mãe era crente. Você já nasceu na igreja? Pois bem, esse pastor, o pai dele e a mãe era quimbandeiro, macumbeirão mesmo, do brabo. Os avós dele os bisavós então ele é de tradição. Então ele tem muita história para contar. Então desde quando ele era criança, a mãe dele, o pai dele atendia jogador de futebol para ganhar a Copa do Mundo, eles pediam trabalho, para ganhar campeonato estadual, o time deles. E eles atendiam muito pastor evangélico que não tinha dom do Espírito Santo. Sabe quem que fazia as revelações na igreja? A mãe dele, macumbeira. Ele levava a relação dos membros para a mãe dele. E a mãe dele, mãe de santo da Quimbanda, luciferiana, porque existe vários tipos de Quimbanda, né? No caso, eles são da Quimbanda luciferiana, que lida com o capeta mesmo, com o diabo mesmo. Porque eles não acham o diabo uma coisa mal, eles não acham o diabo uma coisa ruim, como os cristãos. Na concepção filosófica, doutrinária e religiosa deles, o diabo é uma coisa boa, é um ser que traz sabedoria. Ele trouxe sabedoria para Eva, porque Eva era uma burra, Eva era uma mulher ignorante, sem conhecimento, então ele trouxe a luz. Por isso que Lúcifer significa portador da luz, ele traz a luz do conhecimento. Então, para eles, Lúcifer é uma coisa boa. E que traz conhecimento, traz sabedoria. Lúcifer, você entendeu? Para eles, na visão deles, diferente dos cristãos, Lúcifer, que o nome, né, tá errado essa tradução, mas ele infelizmente é conhecido por esse nome. O nome real dele não é Lúcifer. Não vou entrar em detalhes aqui, porque aí eu estaria fazendo um vídeo sobre religião, né? Mas enfim, eu tenho conhecimento que eu já estudei bastante, tá, gente? E quem fazia a revelação desse povo da igreja? A mãe dele. O pastor da igreja levava os nomes completos das pessoas, data de nascimento, e pagava para a mãe de santo tirar as cartas. E a mãe de santo falava todinho os problemas de cada membro da igreja. E ali ele já ia fazer campanhas de oração baseado nos problemas que a maioria dos membros da igreja tinha. Então, se a maioria dos membros da igreja tinha problema com separação, com divórcio, ou com falta de dinheiro, ou com filho que estava preso, ele ia fazer as campanhas de 7 dias baseado, 7 semanas, né? Um dia na semana, baseado naquele problema daqueles membros. E durante os cultos, ele dava falsas revelações, porque quem revelava para ele tudinho que acontecia na vida dos membros era a mãe de santo. E ela não errava. Ela dava falsa revelação? Ela não. Ela dava uma revelação verdadeira, viu? Não vou nem falar que a mãe dele fazia uma falsa revelação, porque a mãe de santo não fazia falsa revelação. Ela fazia uma revelação verdadeira segundo ele, segundo palavras dele. A mãe desse pai de santo. E aí, durante o culto pentecostal, o pastor já ia com aquelas informações e ele sim dava falsa revelação.
E as pessoas levantavam a mão, porque aquilo ali realmente estava acontecendo, mas a mãe de santo tinha feito um levantamento da vida de todos os membros daquela igreja. E quem entregou a cabeça daqueles membros para a mãe de santo? O próprio pastor delas. Eles entregou, assim como a minha família me entregou a minha cabeça para esse movimento nojento de vocês, que vocês me jogaram para a rua, uma pessoa que já passou em 5 concursos públicos, já fui funcionário federal, estadual e municipal, e vocês nojento me jogaram para a rua para virar morador de rua. Minha própria família narcisista sociopata entregou a minha cabeça para esse movimento neonazista, fascista, pseudo-cristão, patriota, bolsonarista nojento de vocês, que privilegia não quem realmente tem meritocracia. Da mesma maneira, os verdadeiros merecedores da meritocracia se jogam para a rua, que vocês têm aversão à verdadeira meritocracia. A minha família fez isso comigo, entregou minha cabeça. O próprio pastor entregava a cabeça dos membros para a mãe de santo. E o pastor pagava bem, pagava em dia a mãe de santo e pagava até a mais. Então, gente, os pais de santo adoram. Vocês acham que pai de santo é inimigo de pastor evangélico? Se vocês acham isso, vocês estão redondamente enganados. Fique vocês sabendo que pais de santo e mães de santo, Brasil afora, são verdadeiros amiguíssimos de muitos e muitos e muitos pastores evangélicos do sistema que tem por aí. Isso acontecia na época que a mãe desse famoso pai de santo, da quimbanda luciferiana, era viva. Hoje em dia ela morreu. Mas ele continua tendo clientes. Não, ele se recusou a fazer. A mãe dele fazia. Não, ele ainda atende alguns pastores. Mas eu não sei se ele faz exatamente o que a mãe dele fazia. Só que ele dá risada dos crentes, dos evangélicos. Ele fala, os nossos melhores clientes são pastores evangélicos. E uma vez o pastor evangélico queria pagar esse pai de santo para fingir que estava expulsando o demônio dele. Então o pastor evangélico ia pagar bem para esse pai de santo fingir que o pai de santo entrou na igreja dele e ele era um pastor de muito poder, de muita unção, e que ele expulsou o demônio daquele pai de santo. Parece que vocês ultimamente andam querendo fazer a cura gay, né? A cura homossexual, né? Aí entra um gay na igreja de vocês, pago, né? Que eu tô sabendo disso aí também. Um gay que vocês molharam a mão do gay. Aí o gay, o homossexual, finge que você é um homem muito ungido, um homem que tem muita unção de Deus, e que você conseguiu fazer a cura gay dele. Expulsou o demônio da homossexualidade. Mentira, viu, gente? Isso aí é só para manipular vocês. E aí ele se recusou a fazer, porque ele não quis fazer aquele papelão. Mas até hoje ele atende pastores evangélicos que pedem favores espirituais para eles. Ele atende pastor evangélico do sistema que pede prosperidade para a igreja dele crescer. Aí faz um pacto com Exu, faz um pacto até com Pombagira para as igrejas deles crescer. Gente, tá lá no YouTube do cara. Não é uma coisa que eu sei porque eu conheço o cara pessoalmente, não. O cara bota no YouTube dele, caramba. Entendeu? E embora eu já conhecia esse pai de santo pessoalmente também, já conversei com ele pessoalmente também, porque eu estudo religiões, eu precisava conversar com ele. Eu sou um estudioso de religiões. Eu precisava encontrar com ele pessoalmente, então eu conheço ele pessoalmente. Conheço os assistentes dele, mas ele tem canal no YouTube. Conheço a esposa dele, conheci tudo lá. E aí, galera, eu tive contato com ele, gente, eu precisava, né? Eu precisava fazer a apuração de algumas coisas. E se você tem medo, não vá, viu? Se você for covarde, não apure nada. Porque você é um covarde, você é uma covarde. Fica só dentro da sua igreja, sendo manipulado pelo teu pastor narcisista, sociopata do sistema.
Gente, existem pessoas, existe a falsa libertação de espíritos demoníacos que esses pastores do sistema fazem acordo com alguns exus, com algumas entidades da Umbanda, algumas entidades da Quimbanda e até mesmo algumas entidades mais infernais. Então realmente existem membros de igreja que esses membros não sabem o que está se passando. E a pessoa realmente tem um demônio na vida dela, tem uma entidade, tem um ser trevoso ali que realmente está ali prejudicando a vida dela. Esses pastores do sistema que têm acordo com o mundo das trevas, não acordo com anjos, acordo com Deus, não, é acordo com o mundo das trevas. Existe uma uma falsa libertação. Então a pessoa realmente ela tem uma manifestação demoníaca, realmente ali não é nada combinado. Realmente existe uma manifestação demoníaca para o pastor simplesmente, puramente fazer show, fazer business, fazer negócio, estelionato, arrancar dinheiro dos membros. E fica ali entrevistando o demônio. Geralmente acontece em igrejas da teoria da prosperidade. Se você quer expulsar o demônio de uma pessoa, se você quer trazer cura, você não precisa fazer show. Mas fica ali 40 minutos, a pessoa com a mão para trás, o demônio de joelho, fazendo show. Entrevista-se o demônio, só falta, enfim, fazer penteado, barba e bigode do demônio, porque o demônio virou um talk show, né? E só falta colocar o pastor, sabe o Jô Soares? Sabe esses programas de talk show que tem aí por aí afora, mundo afora? Então só falta o pastor sentar, aí o pastor, geralmente talk show tem uma caneca, né? Aí serve uma caneca de bebida pro demônio, geralmente uma pinga. Então, demônio, eu vou te entrevistar. Você tá aqui no talk show da nossa igreja. Com vocês, apresentando o demônio fulano de tal. Bate palma pro demônio. Ê! Virou um talk show, gente. Virou um talk show, estilo Jô Soares. Aí dá a canequinha lá, cheio de pinga, cheio de marafo, pro demônio tomar. E aquilo virou plateia. E vocês da igreja evangélica são a plateia. Tudo para arrancar dinheiro de vocês. Então, às vezes, gente, acontece, muitas vezes, esses pastores têm acordo com o sistema das trevas, de realmente realmente uma pessoa está oprimida e aquele demônio realmente se manifestar no corpo da pessoa durante o show gospel, para todo mundo ver, que dura aí vários minutos, a pessoa com a mão para trás e etc. Só que aquela falsa libertação que acontece, quando ele manda o demônio embora, manda todo mundo queimar o demônio, todo mundo expulsar o demônio, não sei o quê. E só que o demônio, gente, não sai da vida da pessoa, que já é um pré-acordo que aquele pastor tem com aquelas entidades das trevas. Porque ele precisa... Gente, do que vive um talk show? Um talk show a estilo Jô Soares, a estilo Danilo Gentili lá do SBT, pegue vários talk show que tem mundo afora aí. Ele sobrevive de convidados que vão lá dar entrevista. Se não tiver convidado para dar entrevista, o talk show acaba. Então aquele convidado precisa estar sempre voltando. Então existe uma pseudo-libertação que não é uma libertação verdadeira. O diabo, o demônio, ele dá o talk show dele, ele dá o show, ele dá a entrevista, bebe o marafinho dele, a pinga... Modo de falar, né? Que na igreja não oferece. Esses pastores oferecem os marafos, a pinga dessas entidades no cemitério e eles pagam bem para esses pais de santo. Mas para a plateia ver, eles não dão pinga para essa entidade beber, não. Mas é tudo show, gente. E aí o que acontece? Essas entidades não saem. Porque já é um acordo com esses pastores do sistema dessa entidade não sair. Essa entidade se retira do corpo daquela pessoa naquela falsa libertação. Só que ele tem período de tempo ali que a pessoa está dentro da igreja. Na hora que a pessoa bota o pé fora da igreja, o demônio volta para a vida da pessoa. E a pessoa está sempre caindo endemoniada na igreja. Ou se ela não cai endemoniada, ainda que ela não caia endemoniada na igreja, mas ela continua com o demônio na vida dela. Porque o demônio na vida dela é garantia de que aquela igreja sempre vai ter membro ofertando, dizimando, dando dinheiro para aquele pastor.
Gente, existem acordos e mais acordos de pastores do sistema que fazem com pais de santos do sistema. Sim, existem pais e mães de santo que são do sistema. Existe pai e mãe de santo que não é do sistema. Ele é sincero na sua religião. Mas existe pais e mães de santo que também são do sistema. Então, pastores narcisistas do sistema, em comunhão, em parceria com pais de santo e mães de santo do sistema, eles são amigos, gente, nos bastidores. Eles são pessoas que frequentam uma casa do outro, sabe? Vão em casamento um do outro. Esse pai de santo mesmo, da quimbanda luciferiana, ele vive indo em casamento evangélico, que os clientes evangélicos dele convidam ele para o casamento. Ele vai de pai de santo? Não, ele bota uma roupa normal. Bota um terno, bota uma gravata. A mulher dele vai com uma roupa muito chique. Porque eles têm dinheiro. São pais de santo e mãe de santo riquíssimo. Não é pai de santo e mãe de santo pobre, não. É pai de santo e mãe de santo milionário que eu estou falando aqui. E por que eles são milionários? Porque eles são do sistema. Porque eles atendem gente do sistema. Porque eles trabalham para pastores evangélicos do sistema. E para pessoas com muito dinheiro, cantor, jogador de futebol, cantor de funk. Eles ganham milhões e milhões e milhões nos seus trabalhos. Fora que eles têm as próprias empresas deles, né? Também. Mas os evangélicos, gente, são o público mais fiel desses terreiros. Os que pagam melhor, que pagam em dia, que pagam até mais do que o pai de santo pediu. São os melhores clientes desses pais de santo. Palavras do próprio pai de santo, que eu conheço. Conheci ele pessoalmente e conheço o trabalho dele também pelo YouTube. Eu conheci ele pessoalmente mesmo, gente. Eu precisava, né, apurar certos fatos. E eu apurei. Então, gente, existem verdadeiros acordos. Eu, como estudioso de religiões, eu posso te dizer, existem verdadeiros acordos no mundo espiritual aí, que vocês, manada, gadaiada, massa de manobra, macacaiada voadora, macacos e macacas voador, garoto de recado, mulher de recado, gente manipulada. Existem verdadeiros acordos de pastores do sistema com o mundo das trevas, onde existem falsas revelações, onde quem revela mesmo é o pai de santo, onde campanhas de 7 dias são baseadas na orientação de pais de santo, campanha de prosperidade, campanha para tirar seu filho da cadeia, campanha para o seu marido voltar. Seu marido foi embora, dá graças a Deus, arruma outro. Pela lei cristã, você está livre para arrumar outro marido se seu marido te chifrou, se sua esposa te chifrou. A infidelidade conjugal é uma brecha que a lei espiritual cristã deixa você arrumar outro marido. Ué, teu marido te meteu o chifre, significa que você está livre para arrumar outro. Você não tem que ficar chorando para ele voltar, se ele te chifrou. Você não estuda a Bíblia não? Você não sabe que você está livre? É uma das poucas brechas que a lei cristã do Novo Testamento deixa você se separar do seu marido por infidelidade conjugal. Deus retirou o lixo da tua vida. Você vai pedir para Deus trazer o lixo de volta? Vai fazer campanha para o seu marido lixo voltar? Para sua esposa lixo, que mete o chifre na tua cabeça voltar? Você é retardado? Vai estudar a Bíblia. Se você entendesse de Bíblia, você ia saber que se seu marido te chifrou ou sua esposa te chifrou, você espiritualmente está livre para arrumar outro, porque infidelidade conjugal é uma das poucas coisas que garante o direito de você arrumar outro parceiro. E não você ficar fazendo campanha de 7 dias para o seu marido lixo voltar, para sua esposa lixo voltar, que te chifrou. E sabe, gente, muita gente vai nessas igrejas aí por anos e anos e décadas e a vida tá uma droga, a vida tá uma bosta. Porque aquele demônio nunca saiu da vida dela, ainda que ela caiu endemoniada lá, era só teatro. Era um acordo que esses pastores
E às vezes, talvez o pastor, se ele for uma pessoa mais ou menos sincera, nem sabe. Mas ele, como pastor, não sabe. Mas o dono da igreja, o fundador da igreja que ele trabalha, que ele é um funcionário, o fundador da igreja tem esses acordos com essas entidades do mal. Então se o fundador da igreja tem os acordos, por mais que você seja um pastor, mais ou menos aí, sincero, as vidas da sua ovelha nunca vai ser liberta, porque o próprio fundador da igreja já entregou a cabeça das ovelhas para o lobo devorador, para as entidades. Então aquela pessoa, ainda que ela já se manifeste ou que nunca se manifeste, mas o demônio nunca vai sair da vida dela. Que já faz parte de verdadeiros acordos milionários, que pastores do sistema fazem com sacerdotes das trevas, tá? Esses pastores também são das trevas, porém ele tem um verniz de boa ovelha, não o sendo. Então, gente, é isso, sabe? Pesquisem, vão atrás de informações, não sejam presa fácil, tá? É isso aí, galera.